Apocalipse capítulo 5, versículo 1, diz: Então na mão direita daquele que estava sentado no trono vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos deste livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí de todo o teu coração, querido? Glória a Deus. Você pode se assentar aí. Quando a gente estuda um pouquinho de escatologia, a gente aprende que esse é o livro da justiça de Deus. Esse livro fala de um juízo a ser liberado. A partir da abertura desse livro, os juízos de Deus começam a ser liberados. E se a gente fizer uma aplicação prática dessa passagem para a nossa vida hoje, se a gente trouxer para o nosso dia a dia o que está escrito aqui, sem dúvida, nós vamos nos encaixar, porque não há ninguém aqui que não queira viver a justiça. Não há ninguém aqui que não tenha sede de justiça. Não há ninguém aqui que não queira que as coisas sejam colocadas em seus devidos lugares. Nós somos crentes, procuramos fazer aquilo que é certo, e quantas vezes, mesmo fazendo o que é certo, a gente vê alguém que rouba, a gente vê alguém que faz o errado perto da gente, prosperando, crescendo, enriquecendo. Nós somos fiéis, nós buscamos ao Senhor, nós oramos, mas de vez em quando nos deparamos com a injustiça. De vez em quando nós somos colocados num lugar que, se fosse para ser feita a justiça, não seríamos colocados. Oportunidades. Fulano fez a mesma prova que eu tirei uma nota melhor do que a dele, mas ele é que entrou porque ele é amigo de alguém lá dentro. Ciclano fez o mesmo concurso que eu, mas ele que entrou porque, afinal de contas, o pai dele trabalha lá. Quando a gente traz isso, então, para a população, a indignação parece que aumenta mais. Eu não sei se vocês perceberam, mas de 2017, 2018 para cá, o Brasil começou a viver uma mobilização, um clamor de justiça, começou a ecoar. Não que não tínhamos sede de justiça antes, mas sabe, parece que de um tempo para cá, as pessoas não aguentam mais, porque entra político, sai político, e parece que a coisa não muda. Nas eleições de 2018, aconteceu algo que, eu não sou um entendido de política, mas me parece sem precedente, porque a grande maioria dos eleitos eram a primeira vez que estavam concorrendo. A grande maioria dos eleitos eram desconhecidos. O Rio de Janeiro, por exemplo, elegeu um governador que nunca tinha sido político, que não tinha participado de nenhum cargo público. O próprio presidente da República, ele tinha uma vida política, de anos como deputado, mas ele nunca tinha sido um governante. Porque normalmente, o presidente, ele é um ex-prefeito, ele é um ex-governador, é alguém que se destacou governando uma cidade ou um estado, e aí então acaba assumindo o país.
Mas eu acho que esse fenômeno, volto a dizer, eu não sou um cientista político, não, eu só sou um curioso, mas eu acho que esse fenômeno, ele está muito ligado a um certo desespero, está muito ligado, sabe, a uma situação de não aguento mais, não suporto mais. E eu me lembro que dentro desse contexto, Deus me deu até uma canção chamada Já Ouço o Rugido. Em 2017, dentro desse clamor, sabe, o que se via na internet era muito agressivo. E aí também tem o advento da internet que tirou o monopólio, né, das TVs, porque normalmente eram eleitos aqueles que tinham mais dinheiro para fazer uma campanha política, para fazer boas propagandas, e aí tinham cartazes bem feitos, tinham outdoor espalhado pela cidade, né, tinha um horário maior na TV, normalmente, né, era aquela máfia, né, mas aí veio o advento da internet e deu uma democratizada na coisa. Você pode não ter dinheiro para pagar um programa de TV, mas você tem a internet, e aí começaram a compartilhar vídeos, né? E eu não estou fazendo defesa A ou B, mas, mais uma vez, o presidente atual da República, o Bolsonaro, ele praticamente se elegeu dessa maneira, usando da internet. E eu via, sabe, né, esse incômodo na sociedade, e eu me lembro de uma vez, estava lendo esse texto. Quem é que pode abrir o livro? Quem? Quem é que pode estabelecer justiça? É o Lula, é a Dilma, é o Bolsonaro, é o Haddad? Quem era? Tinham vários candidatos, agora eu não vou lembrar. É A, é B? Quem é? Porque quando você vai até a urna, quando você vota, no fundo você despeja um pouquinho da tua esperança ali. Você vai ali acreditando, não, agora vai. Agora essa pessoa vai fazer a diferença. E eu me lembro, né, que aquela mudança radical no quadro, sabe, muitos jovens. Eu estou tentando lembrar de um movimento político que tem até um japonesinho, agora eu esqueci. Mas um movimento político com muitos jovens, os garotos novos, assumindo, sendo eleitos. MBL. Que tem um japonesinho, tem um, né, falando bem, os garotos se posicionando, e eu percebia, não, agora vai. As pessoas dizendo, não, agora vai dar certo, agora vai dar certo. E eu vou ser bem sincero, queridos, primeiro não precisava ser profeta para saber que não ia ser essa mudança radical. Não precisava ser profeta para saber que uma pegadinha de formiga, sabe, é um caminho ainda longo a ser percorrido. E segundo, que quando eu leio esse texto, o Espírito Santo ele vem e se revela para mim de maneira muito clara. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tem alguém digno de abrir esse livro. Você vai eleger quem for, mas não adianta. Só um pode abrir esse livro. Você pode fazer campanha para quem for. Você pode fazer crítica para quem for. Só um pode abrir esse livro. Alguém de repente está me ouvindo pregar e deve estar pensando, pastor, o senhor quer que sejamos alienados? O senhor quer que sejamos contra a política? Não, irmãos. Mas precisamos entender que não é o político, mas é o clamor da igreja. Não é o político, mas é Deus através da vida do político. Porque senão vai sair um, vai entrar outro e nada vai mudar. Olha para o teu irmão e diga, só um pode abrir o livro. A Bíblia diz que João olha, ele procura, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tem alguém digno de abrir o livro. Diz a Bíblia que ele chora. Eu chorei muito, até que um dos 24 anciãos chegou, e eu fico imaginando essa cena, ele tocando nos ombros de João, e dizendo, não chore. Oh! Não chore! E aí de repente trazendo para os nossos dias, né? É como se João dissesse assim, não, mas eu pensei que fosse o Bolsonaro. Não, eu pensei que fosse o Haddad. Não, eu pensei que fosse a Dilma. Eu pensei que fosse o Temer. Eu pensei que...
que fosse A, que fosse B, e não acho ninguém. Não chore. Mas como parar de chorar? Se lá no meu trabalho não adianta trabalhar, eu trabalho e sou preterido. Não adianta ser honesto, eu faço tudo certo e aquele que faz errado é que ganha a promoção. Como não chorar? E aí o ancião, e eu imagino, sabe, como se ele pegasse o queixo de João, levantasse e o direcionasse a olhar para um determinado lugar e dissesse para ele: eis aí o leão. Você está chorando e achando que não tem ninguém, porque você está procurando no lugar errado. Você está chorando e achando que não tem ninguém, porque a tua visão está fechada. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno. Oh, meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: há esperança para o Rio de Janeiro. Fala como o profeta, diga: há esperança para o Brasil. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ei, não está nas mãos do homem, está nas mãos de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A cura, existe cura. Eu pregava no domingo passado, o Espírito Santo ministrou muito forte ao meu coração. Imagine, irmão, porque às vezes a gente lê a Bíblia e passa batido. A gente lê a Bíblia e não consegue fazer uma aplicação na nossa vida. Imagine você no lugar de Daniel, entendendo que um tempo de guerra estava estabelecido. Será que é diferente para nós, irmãos? Você imaginava 2 anos atrás estar sentado com seu irmão, você e ele de máscara? Estamos vivendo dias de guerra. E eu vou falar um negócio para você. O coronavírus comendo solto e a bandidagem continua roubando. E aí falando de política, usando inclusive o coronavírus para roubar. O coronavírus acontecendo e o tráfico não fechou. A lojinha do irmão fechou. Durante um tempo pediram para a igreja fechar. Mas continuam vendendo drogas, continuam assaltando carro. Se isso não é guerra, não sei o que é guerra, irmão. Daniel entendeu, nós estamos no meio de uma guerra. E diz a Bíblia que durante 3 semanas, ele se vestiu de pano de saco, ele se humilhou diante de Deus, ele parou de comer, parou de beber, ele jejuou, e ele orou, e ele clamou, ele orou, e ele clamou. A Bíblia diz que por causa da oração de Daniel, que entendeu o tempo de guerra, Deus envia um anjo. E o anjo vai ao encontro de Daniel. Mas a Bíblia diz que no trajeto ele se encontra com o principado territorial. Ele se encontra com um demônio que tenta impedir a bênção de Deus de chegar naquele lugar. Eu imagino o diabo dizendo: daqui você não passa. Aquele anjo enviado pelo Senhor, ele trava uma batalha com o principado territorial. Depois de casa leia, Daniel capítulo 10. Trava uma peleja. Mas Daniel não para de orar. E eu pregava no domingo passado, era como se a oração de Daniel fosse alimentando a força daquele anjo. Era como se a oração de Daniel fosse o combustível para aquele anjo. Porque diz a Bíblia que a guerra fica muito pesada e o anjo precisa da ajuda de Miguel.
o príncipe dos príncipes dos anjos, ele desce para ajudar. E quando Miguel chega na peleja, e Daniel está orando, e Daniel está clamando, e Daniel não está desistindo, diz a Bíblia então que o anjo que foi enviado por Deus é liberado. É como se Miguel dissesse assim: deixa que agora eu cuido desse principado, vai lá e abençoa Daniel. E aí, irmão, sabe o que acontece? A Bíblia diz que o anjo chega e fala para Daniel: por causa da tua oração é que eu cheguei aqui. Você acha mesmo que a solução está na mão de um político? Pastor, então por que ainda não chegou? Talvez você tenha parado de orar. Olha para o teu irmão, me ajude a ministrar, diga para ele: volte a orar. Diga para ele: volte a clamar. Não desista, não desista. Tem uma guerra agora acontecendo. Ou há uma resistência. Tem um principado tentando impedir que o anjo chegue na tua casa. Mas eu quero declarar que esse anjo vai chegar. E você vai saber que ele chegou por causa da tua oração. Ele chegou por causa do teu clamor. É hora de você quebrar essa cadeia, quebrar essa resistência, quebrar essa barreira. Toda maldição lançada sobre a tua vida hoje é quebrada na autoridade que é no nome de Jesus. A tua oração é a ferramenta que despedaça esse jugo. Humanamente falando, eu olhei, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e eu chorei. Humanamente falando, irmãos, não tem jeito. Humanamente falando, toda vez que você paga um imposto de renda, você vai olhar e vai dizer: é injusto. Humanamente falando, toda vez que você pagar IPTU e IPVA, você vai olhar e vai dizer: é injusto. Eu me lembro de uma vez que eu comprei um carro e eu fiz amizade com o vendedor. E aí, conversando com ele, irmãos, todos nós já compramos carro e já recebemos nota fiscal. Mas a gente pega a nota fiscal e nem repara. Mas eu conversando com ele, ele disse assim: Samuel, olha a tua nota. E quando eu olhei a nota fiscal, eu fui vendo imposto. E eu vi que o valor do carro era 30% do valor total que eu estava pagando. Só para facilitar uma matemática, se o carro custa 100 mil reais, na verdade ele custa 30 mil. E os outros 70 mil? Imposto. Vai para o bolso de quem isso? Irmãos, presta atenção, a mensagem hoje não é política. Pelo contrário, a mensagem hoje é espiritual. Porque quando você olha para isso, você diz assim: nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra alguém pode abrir esse livro. Quem é que resolve isso aí? Ninguém resolve esse imposto aí, não. Você fala para o vendedor, que vai falar para o gerente, que vai falar para o dono da concessionária, e ninguém vai resolver. Numa outra situação, sabe, também com um carro, o rádio do meu carro enguiçou, deu problema. Eu cheguei na concessionária, eu falei assim: o rádio enguiçou, está na garantia ainda. Ele olhou, puxou no sistema e falou assim: lamento informar, não está mais na garantia não. Eu falei assim: mas o meu carro tem 3 anos de garantia. Ele falou assim: mas você passou 10 quilômetros da revisão. A revisão era para ser feita tipo com 10 mil quilômetros, eu fiz ela com 10 mil quilômetros e passou 10 quilômetros. E aí ele virou para mim e falou assim: tem uma cláusula aqui, pequenininha, que diz que se passar, você perde a garantia. E aí, irmão? Você vai gritar, você vai espernear, você vai chorar, você vai dizer: olha o preço, olha o que eu investi, olha tudo isso, pelo amor de Deus. Aí ele vai dizer assim: eu não tenho o que fazer, eu entro no sistema e o sistema bloqueia na hora. Porque essa é a desculpa. A desculpa para a burocracia é o sistema. A desculpa para não resolver é o sistema. Eu poderia passar, irmão, a tarde inteira falando sobre injustiça. Alguém aqui já tentou cancelar a net? Eu falei da net, pode ser Vivo, qualquer celular, já tentou?
Irmão, se a gente pudesse, a gente entrava pelo telefone. Aí eu imagino, se você conseguisse entrar pelo telefone e chegasse do outro lado, o que você ia fazer com o atendente? Hã? E eu vou falar um negócio para você, o atendente é o que menos tem culpa nisso. O atendente não tem culpa de nada, coitado. Mas o sistema é burocrático. Você grita, você esperneia. Sabe o que está faltando? Você orar. Oh, meu Deus, se o meu povo... Eu fico imaginando Deus olhando e dizendo, se eles soubessem. Se... Sabe, esse se é uma suposição. Se o meu povo... Se eles entendessem a ferramenta que eles têm na mão. Paulo escreve dizendo que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Me ajuda a ministrar, diga, se você soubesse o poder que tem na tua mão. Fala para o teu irmão, se você soubesse quem age através da tua oração. Se você soubesse quem te ouve quando você dobra os joelhos. É tempo da gente acionar os anjos do céu. É tempo da gente acionar o exército de Deus. Deus dará ordem a seus anjos a nosso respeito. É tempo da Igreja Batista Nova Jerusalém bombardear o céu com clamor, com adoração. Nós vamos gritar até Ele nos ouvir. Por tua causa. O anjo chega. Eu não vi nem no céu, eu não vi na terra, nem debaixo da terra, mas a revelação vem. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno. Sabe, queridos, a dificuldade de entendermos isso é porque a gente enxerga bem o espiritual. A gente enxerga o leão. Porque quando se fala o leão da tribo de Judá, na nossa mente vem o leão. Vem a força do leão. Vem a autoridade do leão. E aí quando você tenta aplicar na tua vida, fica difícil, porque se você não consegue cancelar a net, como é que você vai resolver isso? Se você não consegue cancelar a Vivo, a Claro, só para não ficar só em cima de uma operadora, como é que você vai resolver esse outro problema? Alguém já se deparou, sabe, com gente morrendo na porta de um hospital? E aí passa um outro na frente. Isso é injusto, eu estou esperando aqui esse tempo todo. Se você não resolve o cancelamento de um telefone, como é que você vai resolver o problema num hospital, o problema de uma internação? Aí eu grito que é o leão, aí você diz, é o leão, pastor, mas eu não sou leão. Eu grito que é o leão, mas você diz, pastor, eu sei que é o leão, mas sou eu, pastor. Eu não tenho o rugido do leão. Eu não tenho a pata do leão. Eu não tenho as garras do leão. Eu não tenho os dentes do leão. Eu não sei se você está me entendendo, mas muitas das vezes a nossa fragilidade, ela vem à tona. As nossas limitações vêm à tona, diante dos desafios. A gente crê que Deus pode, mas quando a gente tem que fazer, porque é a gente que vai lá para discutir, é a gente que pega o telefone para ligar, nessa hora a nossa fragilidade, nossa limitação, ela fica muito nítida. Pastor, eu estou entendendo, tem um leão, mas e eu? Como eu me encaixo nisso? Ele podia dizer, um dos 24 anciãos podia dizer para João, eis aí o leão. Mas ele não disse isso. Ele diz, eis aí o leão da tribo de Judá. Por que ele disse isso, pastor? Porque toda a espiritualidade de Jesus, ali naquele momento, vinha acompanhado com a humanidade. O ancião fez questão de dizer, aquele que entendeu o que é ser homem,
Eu estou falando do leão que entendeu o que é passar por dificuldades. Eu estou falando de um leão que entendeu, que experimentou de limitações. Abriu mão da sua glória e semelhante ao homem se esvaziou, servo. Você conhece essa canção? E como... Me ajuda aí, me ajuda aí. E como filho... Até a morte. Até morte de cruz. Ouça isso. Mas... Eita! Levanta sua mão, diga alto. E lhe deu um nome. E debaixo da terra ao nome de Jesus, oh, se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, Jesus, nome sobre todo nome. Levanta a sua mão, levanta a sua voz, diga: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória. Ele assumiu forma de servo. Ele experimentou de limitações, para que você entendesse que quem pode abrir o livro não é só o leão, é o leão da tribo de Judá. É como se ele, de fato, se aproximasse de nós. É como se ele dissesse: dentro dessa tua natureza limitada pode ser manifesto um poder sobrenatural. Hoje Deus vai quebrar, sabe, todo molde, toda limitação, toda represália que a gente mesmo faz para a nossa oração. Porque a gente ora até um determinado ponto. Isaías percebe isso, porque quando ele profetiza para o povo, ele diz assim: se passares pelas águas, não te afogarás. E aqui muitos já devem ter vivido essa experiência de passar pelas águas e não se afogar. Alguém aqui já deve ter vivido a experiência de quase se afogar e de sobreviver. Alguém já deve conhecer a história de alguém que quase se afogou, quase morreu, mas sobreviveu. Então Isaías está dizendo assim: isso aqui está dentro do teu cotidiano. Se você passar por isso, você vai se safar. Só que aí ele vai e pega uma outra galera. Eu quero profetizar que você vai fazer parte dessa outra turma. Ele diz assim: agora, se passares pelo fogo, não te queimarás. E aí eu te pergunto: conhece alguém? Conhece alguém? Conhece alguém que passou pelo fogo e não se queimou? O texto não diz assim: se passares pelo fogo, se queimará, mas não vai morrer. Não. Está dizendo assim: se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Tu conhece alguém? Sabe o que é isso? Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural. Ah, pastor, e na Bíblia tem alguém? Tem um trio.
joga dentro da fornalha, eu quero ver se ele vai sobreviver. Quantos? Sadraque, Mesaque e Abednego, tem 3 lá dentro, um trio. Abre, vamos ver se eles já morreram. Não morreram não, eles estão dançando, eles estão pulando, eles estão festejando. Quantos? 1, 2, 3, ué, tem 4. É o 4º homem, é o leão da tribo. Hoje Deus amplia o teu raio de alcance. Humanamente falando, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, até que venha uma revelação. Tem aquele que habita em nós. Se você fosse aprofundar, meu Deus, eu tenho que terminar, hoje é ceia. Mas se você fosse aprofundar nisso aqui, aliás, essa mensagem vai ser dividida em 2 partes, pronto. De noite eu continuo pregando sobre isso. Se você fosse aprofundar, rapidinho, só para... Coloca aí na tela para mim, para ficar mais fácil. Gênesis capítulo 44. Vamos ver a origem lá de Judá? Vamos? Ou você acha que ele veio da tribo de Judá aleatoriamente? Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: coloque os sacos que eles trouxeram, todo o cereal que puderam carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Verso seguinte, vai, segue para mim. Depois coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Próximo. Assim que amanheceu, os irmãos levaram e partiram com os jumentos carregados. Segue, vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. Quando haviam percorrido apenas uma distância curta e mal haviam saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: vá atrás deles, detenha-os quando os alcançar e diga-lhes por que retribuíram o bem com o mal. Só até aí, deixa eu te contextualizar rapidinho. Os irmãos de José não estão sabendo que José é o governador. Eles vão até o Egito para buscar mantimento, para comprar mantimento. Eles já tinham ido numa outra vez, essa já é a segunda vez. E eles chegam lá. E foi dada uma ordem. José disse assim: olha, vocês só vão conseguir comprar mantimento se vocês trouxerem o irmão mais novo de vocês. Porque na primeira vez que eles vão, eles dizem: nós somos filhos, somos 12 filhos, um se perdeu, que era o próprio José, e eles não imaginavam quem estavam falando com o próprio. E tem o mais novo, Benjamim, que ficou com o meu pai. E aí José diz assim: vocês vão, mas voltem com o mais novo. E José queria muito estar com Benjamim, porque afinal de contas Benjamim era o único irmão inteiro de José. Porque Jacó teve filho com Lia e sua serva, e teve 2 filhos com Raquel, e teve outros filhos com as servas de Raquel. Os 2 filhos que Jacó teve com Raquel foi José e Benjamim, só os 2. E aí, nessa segunda passagem, eles vão e apresentam todo mundo, inclusive o mais novo. José vai e coloca um copo de prata dentro do saco de mantimento, eles vão embora, e aí José vai e avisa assim: vai lá, porque vocês vão pegar um copo de prata dentro do saco do mantimento do mais novo. José armou. E aí quando eles voltam, José os acusa: vocês estão me roubando? Não, a gente não pegou isso, que não sei o que. Eu fico imaginando os mais velhos olhando assim: para que a gente foi trazer esse garoto? Da outra vez a gente veio aqui, não teve problema, agora a gente trouxe ele meteu a mão no copo de prata do governador. Basicamente isso. E aí a Bíblia diz que José fala assim: é o seguinte, vocês vão embora, mas ele fica, ele vai ser meu escravo. E aí, a Bíblia não é clara sobre isso, mas eu tenho para mim que a ideia de José era ter mais tempo com seu irmão. Vocês vão embora e ele fica, o mais novo. Só que nessa hora aparece um dos irmãos. Quem é esse, pastor? Judá. E Judá diz assim: ô governador, o senhor me dá licença? Eu prometi para o meu pai que eu ia cuidar do meu irmão. O senhor precisa que alguém fique? Libera ele. Eu fico. Ué, mas ele que vai ser escravo? Não, faz de mim um escravo. Deixa meu irmão embora. E olha, que ninguém sabia que José tinha colocado um copo de prata dentro do saco de mantimento de Benjamim. Ou seja, era muito fácil todos eles acharem que Benjamim tinha pego o copo de prata. Então eles podiam muito bem dizer assim: pegou, roubou, agora se vira. Ainda mais sabendo de um histórico, irmãos, desses irmãos que foram os que jogaram José na cisterna.
desses irmãos que venderam José como escravo para o Egito. Seria fácil, mas Judá, talvez contrariando todo mundo, disse assim: não tem problema, ele pegou, tem que pagar, eu pago no lugar dele. Você se identifica com alguém aí, irmão? Você quer experimentar justiça? Aprenda a se doar. Você quer experimentar justiça? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Você quer experimentar justiça? Deixa passar na tua frente. Você quer experimentar justiça? Seja misericordioso. Se tem um termo que me incomoda no meio, sabe, empresarial, no meio profissional, fulano é Caxias. Me incomoda. Porque normalmente o Caxias é aquele que diz olho por olho, dente por dente. O Caxias é aquele que, o senhor me perdoa, eu cheguei meia hora atrasado. Não tem problema, você vai sair meia hora depois. Ou então, cheguei meia hora atrasado, não tem problema, está anotado aqui, chegou hoje meia hora atrasado, você tem mais 3. Se você chegar meia hora, pastor, mas isso é justo? Mas será que se fosse você, se o pneu do teu carro tivesse furado, se você tivesse perdido o ônibus na hora que você estava saindo de casa, se você tivesse sem dinheiro e fosse a pé para o emprego, se você tivesse chegado meia hora, será que você não gostaria de alguém que te perdoasse? Sabe por que nós não temos acesso à justiça? Porque nós fazemos justiça. Agora, gente que aprende a ser compassivo, misericordioso, passa a ser alvo da justiça de Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Irmãos, para esse tipo de gente, você está devendo R$300, anda pela rua e de repente aparece 320. Sabe por quê? Porque Deus olha e diz assim: assim como você cuida dos outros, eu decidi cuidar de você. Pastor Anderson pregou esses dias: dei, dar-se-vos-á, boa medida. Porque na medida que você julga, você é julgado. Na medida que você ama, você é amado. Na medida em que você estende a mão, vão estender as mãos para você. Sabe quem é digno de abrir o livro? O leão da tribo de Judá. O leão da tribo que se doa pelos outros. Isso aqui é muito forte. Judá, ele decidiu fazer aquilo que a grande maioria não faria. Aí você vai um pouquinho mais para frente. Aí você vai para a morte de Jacó. Estou terminando. Mais 2 minutos eu termino. Gênesis 49, 8. Coloca para mim aí, para a gente ler. Oh, meu Deus. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Verso seguinte. Judá, meu filho, é um leão novo, que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha, e como a leoa se deita, quem tem coragem de acordá-lo? Verso seguinte. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Presta atenção, se a gente recebe essa profecia, as últimas frases desse texto que a gente leu são esquecidas. Porque se Deus diz assim, que eu vou ser como leão, que minhas garras vão ser ferozes, se Deus disser, você vai pegar, vai destruir, vai fazer acontecer, você vai ser grande, que não sei o que, o cetro jamais vai faltar na sua mão e tal, e lá no final, sabe aquelas linhas pequenininhas, até que venha alguém que as nações vão honrar, essa a gente esquece. A gente vai segurar no cetro e vai dizer assim, meu pai disse que o cetro nunca vai sair da minha mão. E aí tem a ver o leão da tribo de Judá, porque Jacó, quando abençoa seu filho, profeticamente diz, você será como leão. Está falando de alguém com autoridade, está falando de alguém com poder. O grande problema é que a gente recebe aquilo que a gente quer ouvir. O grande problema é que a gente assimila aquilo que é conveniente para nós. A gente não analisa o todo.
Está dizendo que eu vou ser leão. Agora eu vou arrebentar todo mundo. Está dizendo que o cetro nunca vai sair da minha mão. Agora eu vou ser soberano, agora eu vou reinar, agora eu vou pisar mesmo na cabeça de todo mundo. Se você ainda condicionar essa palavra profética ao teu sofrimento, aí então que... Quem me viu passar na prova não me ajudou. Vou pisotear, vou fazer sentir. Judá foi levantado para ser berço do rei. Judá foi levantado para preparar o caminho para aquele que todas as nações honrariam. Agora, ser levantado para preparar não significa ser a pessoa. Ser levantado para preparar significa ter que ter a pessoa sempre ao seu lado. É ela que faz. Eu tenho a autoridade porque eu sei que Ele vem comigo. Eu tenho coragem para fazer porque Ele é a minha capacitação. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando nessa manhã? E digam amém. Aí você vai mais para frente, 1 Samuel capítulo 9, verso 21 diz assim: Saul respondeu, mas sou apenas da tribo de Benjamim. Aí você, pastor, o que tem a ver? Não entendi agora. Ah, não entendeu? Vou desenhar para a gente orar. Quem foi o primeiro rei de Israel? Vamos, meu povo. Saul. Saul foi um projeto de Deus ou um projeto do homem? O homem que queria um rei. E aí, então Samuel é obrigado a ungir um rei. Ele unge Saul. O que Saul acabou de dizer aqui? Eu sou da tribo de Benjamim. Saul era da tribo de Benjamim. Benjamim foi aquele que Judá se entregou no lugar dele. Que Judá disse assim: não fica com Benjamim, não, fica comigo. Só que esse gesto lá na frente parece que não dá em nada, porque depois de receber uma palavra profética de que seria um leão, na hora do rei ser estabelecido, o rei que é estabelecido não é de Judá, é de Benjamim. É aí que a gente cai. Porque você faz tudo certinho, e quando de repente alguém passa na tua frente, você diz assim: não valeu a pena fazer certo? Eu me entreguei lá por Benjamim, meu pai disse que eu seria o leão, e agora quando precisa do primeiro rei, o rei que vem é de Benjamim, não é o meu? Se eu soubesse, te achei, né? Se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás. Fiz, ali, mas não agradece. Fiz, Só que a história acaba aí? Não, a história não acaba aí, não, irmãos. A Bíblia diz que Saul faz aquilo que é errado aos olhos do Senhor. Numa batalha contra os amalequitas, diz a palavra do Senhor que Saul deveria destruir tudo. Mas ele não faz isso. Ele carrega alguns despojos. Ele queria tirar onda. Ele queria trazer, o seu troféu. E aí Samuel vai e o confronta e diz assim: por que você não destruiu tudo? Se Deus mandou destruir tudo. Aí ele diz assim: eu não destruí tudo porque eu quero sacrificar para o Senhor. Mentiroso. Gente que quer dar desculpa dos seus atos errados. Aí Samuel então fala aquela frase que todo mundo conhece: será que obedecer não é melhor do que sacrificar? Hoje Deus te tira do trono. O trono está vazio. O trono preenchido pela tribo de Benjamim está vazio. Deus diz para Samuel: vai até a casa de Jessé e procura lá um novo rei. E aí Samuel vai para a casa de Jessé. E aí passa um, passa outro, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, porque nada tem a ver com o olhar humano, nada tem a ver com a justiça humana, nada tem a ver com o prognóstico humano. Não é esse, não é esse, não é esse. Não está faltando ninguém, não? Tem o meu pastor de ovelhas. Franzino, ele está cuidando das minhas ovelhas malhadas. Chama ele, porque nós não vamos nos assentar à mesa para comer enquanto ele não chegar. Irmão, eu queria estar lá. Eu queria ser o mensageiro. Eu queria que Jessé dissesse assim: ei, você, que não tem nada a ver com a história, você que está de intruso aqui, corre lá no campo e chama Davi.
Eu ia correndo lá para chamar Davi. E debaixo dessa palavra que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, a primeira pergunta que eu ia fazer era a seguinte: Davi, eu não sei o que você sabe que está te esperando, eu não sei. Mas eu quero te falar que um negócio é grande, hein? Tu está aí cuidando de rebanho, tu está aí tranquilão, que não sei o que, tua família estava toda lá bajulando o profeta. Você sabia que o profeta vinha na tua casa? Sabia. Por que tu não foi lá? Não, porque eu estou cuidando do rebanho. Isso é muita segurança, né, irmão? Isso é muita segurança, né? Não, mas teus irmãos estão tudo lá se engalfinhando para impressionar o profeta. Deixa eles. Então, mas o profeta está mandando te chamar. Tu sabe o que está te esperando lá? Não sei não. Ó, é grande, cara. Se prepara porque o negócio é pesado. Vamos embora. No caminho eu ia perguntar para ele assim: mas Davi, vem cá, só me diz uma coisa aqui, você é de que tribo? Olha para o teu irmão, diga para ele: você é de que tribo, filho? Pode passar quem for na tua frente, mas tem uma hora que vão dizer assim: a promessa é para quem é da tribo de Judá, a promessa é para quem se doa pelo seu irmão, a promessa é para quem deixa os outros passar na frente, a promessa é para quem não fica se engalfinhando em casa porque está sabendo que o profeta está chegando, a promessa é para quem cuida do rebanho do seu pai, mesmo num dia de festa, a promessa é para quem acredita no Senhor. Olha ali, veja, eis o leão da tribo de Judá. Oh, vamos ficar de pé. Pastor Anderson, e no caso de Davi o negócio ainda esquenta, porque o ancião coloca a mão em João e diz: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Me ajuda a ministrar, diga assim: Deus vai obrigar as pessoas a se lembrarem de você. Profetiza aí para 5 irmãos, diga assim: se prepara para viver a justiça de Deus. Deus vai mexer nos papéis. Há uma unção profética sendo liberada sobre esse lugar. Tem papel que está debaixo da pilha. Deus está tirando de debaixo da pilha, está colocando em cima, porque isso é justo. Deus está dando ordem, libera para ele agora. O que está sendo, o que está sendo impedido vai ser liberado agora. Leão da tribo de Judá, leão da tribo de Judá,